Boa noite, Hamilton. Boa noite, querido. É um prazer te rever, né? Mesmo que virtualmente. Acredito que os irmãos também estão muito felizes com a sua presença aqui, né? Conosco. Para a gente iniciar, como boa parte aqui dos irmãos que está conosco já te conhece, eu gostaria que Uhum. você se apresentasse, mas assim, mais de forma acadêmica e como é que está a sua vida hoje do que propriamente do passado, né? Que a gente já conhece. Com certeza. Gente, boa noite. Prazer enorme rever, né, amigos, irmãos, depois de 12 anos de ausência, né? Em 2008 eu saí de São Paulo, vim a Fortaleza e desde então estou aqui e retomei, né, na verdade, a minha vida aqui, sobretudo do ponto de vista ministerial e acadêmico também, né? Então, pude continuar meus estudos e continuo servindo a Deus aqui na Igreja Batista Central de Fortaleza, igreja dirigida pelo pastor Armando Bispo, e segui minha carreira como professor aqui, né? Então, continuei meus estudos, tinha feito teologia aí e tinha feito pedagogia também, segui na especialização em formação de professores, mestrado em formação de professores também, e recentemente defendi minha tese de doutorado, agora em fevereiro de 2020, na área de educação também, então me formei doutor em educação, e como tudo que a gente faz é para a glória de Deus, então isso é para servir melhor na parte do ensino, né? Então eu trabalho na escola pública, eu dou aula na universidade, e sirvo a Deus também na igreja, na área do ensino, na Igreja Batista Central. Então essa tem sido minha caminhada aí nesses 12 anos. Bastante coisa eu já fiz, bastante coisa eu já vivi, né? Mas sempre lembrando das minhas origens, das minhas raízes, né? Inclusive na minha tese eu falo do percurso, de como eu cheguei até a Universidade Estadual do Ceará e falo um pouco de São Paulo, falo um pouco de Mogi, falo um pouco de Itaquá também, que tem um pouco de vocês em mim. Então, um prazer enorme essa partilha hoje à noite sobre a temática que o Fábio propôs, né? Já estou em contato com alguns irmãos, o Mauristeu, eu já tenho o zap dele, então nós já estamos em contato aí todo dia, né? O Fábio também, então um prazer enorme, Fábio, rever todos, viu? Temos aí 26 pessoas online, um abraço, um beijo a todos aí. Amém. Hamilton, de forma assim, bem rápida, né? Você fez teologia aqui em São Paulo e já estava, de certa forma, pastoreando a igreja. Ainda não era Sim, oficialmente pastor, mas estava pastoreando. O que te sim, levou a fazer pedagogia? Sim. certo. É porque assim, como na igreja Deus distribui os dons, você, quando faz teologia, geralmente a tendência é, não, ele vai ser pastor, né? Mas isso é tão amplo, né? Porque fazer teologia não significa necessariamente ser pastor. Fazer teologia significa você aprender mais da Bíblia para amar mais a Deus e servir melhor, né? Naquele dom que Deus te chamou. Então, alguém pode fazer teologia e servir, por exemplo, na diaconia da igreja, né? Alguém pode fazer teologia e servir, sei lá, no ministério de crianças. Não tem que ser pastor para fazer teologia, né? Então, no curso de teologia, eu fui me encontrando professor, né? Então, eu não me vejo pastor como um pastor líder de uma igreja, responsável pela tudo que diz respeito, né, administração, né? Não, eu sou docente, né? Sou professor. Deus me deu o dom do ensino e eu cheguei até onde cheguei porque é isso que Ele tem para mim, né? Até o meu último dia eu vou morrer ensinando, que está numa sala de aula, né? Numa um culto de pregação, uma coisa dessa natureza, né? Então, o curso de teologia me instrumentalizou para conhecer melhor a Bíblia e aí eu fui buscar elementos de como ensinar essa Bíblia de maneira mais interessante, né? De maneira mais que as pessoas pudessem. Rapaz, eu aprendi legal, né? Então, a grande questão é: a teologia me ensina o quê, né? O que ensinar, mas a pedagogia me ensina como ensinar. Ela me ensina para quem ensinar, a quem ensinar,
por que ensinar. Então, é uma ferramenta poderosíssima que Deus me deu. Perfeito. Dando continuidade a isso, mas assim, não é meio contraditório? Você faz teologia, é mais voltado à fé, e aí daqui a pouco você parte para a ciência, você não vê dificuldade, ou você, como é que você vê isso? Certo. No meu entendimento, eu penso como Santo Agostinho, né? Ele dizia que toda verdade é uma verdade de Deus. Seja ela da ciência, ou da fé, ou de qualquer âmbito, quando a gente encontra a verdade, a gente encontra Deus, tá certo? Então, no momento em que eu encontro um princípio científico, um fundamento científico para um campo de estudo meu, eu encontro Deus, né? Então, quando eu leio os pedagogos, eu leio os filósofos, eu encontro Deus, né? Eu encontro perfeitamente. Quando eu vejo Sócrates falando, por exemplo, de que nós temos que buscar a essência das coisas, ele quer retornar à causa última, né, das coisas, e em última análise ele não encontra Deus, mas ele chega bem pertinho, né? Aristóteles, quando ele pensa o motor imóvel, existe uma causa não causada no universo. Então, ele não chega a chamar de Deus, mas na Idade Média, São Tomás de Aquino vai ler Aristóteles e vai dizer, rapaz, essa causa não causada só pode ser Deus, né? Então, quando eu encontro a ciência, eu encontro Deus. Para mim é muito simples e prazeroso encontrar isso daí, né? Ciência e fé. Beleza. Não, isso é importante mesmo. Eu concordo plenamente com você. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Para a gente realmente entrar no tema. Você fala sobre. A gente vai falar hoje sobre igreja, vai falar sobre pregação, vai falar sobre ensino, mas qual é a importância da pregação bíblica? Há uma relevância, na sua opinião? No meu entendimento, a pregação bíblica para a Igreja de Jesus, para a fé cristã, ela é de suma importância porque eu me lembro do texto do apóstolo Paulo, segundo Tessalonicenses 3, 16, 17, ele diz que a escritura, né, toda a escritura inspirada por Deus, ela tem uma finalidade, né, ela é útil, né? E no texto original, essa palavra útil é muito interessante, porque é uma palavra que vem do mundo mercadológico, né? Então, o útil aí é que produz lucro. Interessante, né? A palavra de Deus produz lucro, ela produz algo que beneficia as pessoas, né? E a palavra é mercadológica, ela produz lucro. Mas aí ele vai declinar que não é um lucro material, mas é um lucro espiritual. Ele diz que toda a escritura é inspirada para ensinar, para nos corrigir, para nos exortar e para nos educar na justiça, né? Então, a exposição bíblica da palavra de Deus, coerente, né, dentro de uma interpretação bíblica, histórica, gramatical, reformada, como eu entendo, ela beneficia o crente no aspecto do crescimento espiritual. Um crente sem a palavra de Deus é um crente raquítico, né? Sobretudo de uma pregação profunda, né, do ponto de vista da fé, não esse fast food evangélico que nós temos assistido. Quando a gente liga o rádio do carro, tem trocentas mil programações evangélicas, mas até que ponto essas programações estão trazendo a palavra de Deus como ela é, e não necessariamente um mercado evangélico a ser vendido, né? O mercado da fé, na verdade. Isso não edifica ninguém. Então, a palavra de Deus, a pregação bíblica, e como a palavra de Deus nos mostra, o apóstolo Paulo apóstolo Paulo não, é ele mesmo, em Atos 20, 27, melhor dizendo, ele disse assim, ao despedir-se dos irmãos de Éfeso, ele disse assim, eu preguei a vocês todo o conselho de Deus, né? E essa é a proposta do Evangelho, pregar todo o conselho de Deus. A palavra de Deus em sua integralidade, né? E essa palavra de Deus que me afaga, mas que também me exorta, que me diz os meus erros, né? É essa palavra que me ajuda a crescer. Então, a importância da palavra de Deus é fundamental, do ponto de vista individual, para o crescimento do crente, em Cristo Jesus,
amadurecimento da fé, fortalecimento da fé na sua vida pessoal, e a Igreja de Jesus, como um corpo, né, como um organismo vivo e coletivo, essa palavra vai gerar vida, né, crescimento para a igreja. Eu acho que isso é fundamental. Essa palavra de Deus, inclusive sistematizada, né? Eu me lembro na história da igreja, João Calvino, quando ele se propunha a pregar, ele sempre pregava em séries, sabe? E ele começava Salmos, Romanos, e ia em séries, versículo por versículo. Então, quando acontecia algum problema, ele terminava o capítulo 1 aqui, daqui um mês, pessoal, vamos continuar lá, o capítulo 2, né? Por um evento ou outro ele tinha que parar, mas essa coisa da pregação sistemática da Bíblia, eu acho fundamental, certo? E a importância, né? Porque a pregação bíblica é um meio de graça, né? Com certeza. Então, quando você ignora a importância da pregação bíblica, você rompe, né, essa graça que é Deus se revelando a nós, né? E como a irmã até chamou a atenção aqui, né, a gente não vai entrar profundamente, mas o que a gente acha da teoria da prosperidade? A teologia da prosperidade, ela ignora a Bíblia e foca simplesmente em um âmbito da fé. Mesmo assim, com uma distorção de interpretação, né? Porque essa palavra prosperidade, no âmbito da Bíblia ou no âmbito da fé, tem muito mais a ver com uma vida de contentamento, uma vida de satisfação, do que propriamente, como você disse, né, esse útil, né, que você usou de 2 Timóteo 3,17. Então, assim, a teologia da prosperidade é fraca, né? É uma teoria fraquíssima. Mas o que você acha? Eu acho o seguinte, a teologia da prosperidade, ela encontra um solo fértil, né, sobretudo na América Latina. Você não vê teologia da prosperidade na Europa. Você não vê teologia da prosperidade na Ásia, na Oceania. Ela encontra na América Latina um espaço produtivo por conta do Brasil ser um país, sobretudo o Brasil, um país em desenvolvimento, né? Então, de maioria pobre. Então, ela encontra, e a fé se torna um tipo de âncora para a pessoa pensar uma mobilidade social, né? Então, eu sou pobre, e se eu der o dízimo, se eu der oferta, Deus vai me enricar, e coisa desse tipo. E, na verdade, o neopentecostalismo se aproveita disso. Eu não diria o pentecostalismo, né? O pentecostalismo clássico, ele é bem ortodoxo, bem fincado na palavra, né? Eu sou fã desses caras pela devoção deles, né? Mas o neopentecostalismo, ele se utiliza da teologia da prosperidade como mola propulsora, né? Do evangelho e, sobretudo, da confissão positiva, né? Na verdade, a confissão positiva, ela é a mola propulsora da teologia da prosperidade. E você tem isso difundido no Brasil desde os anos 70, por igrejas que não cabe o nome dizer aqui, mas elas estão aí, né, ganhando espaço, e infelizmente, os crentes em Cristo Jesus, que não têm fundamento bíblico, eles vão ser enganados. Então, por isso a importância da gente acreditar no Deus que Ele não nos chamou para nos dar nada, na verdade. Na verdade, Ele já nos deu tudo, né? Paulo fala assim, nós temos que comer e vestir e ficaremos contentes, como você disse. Então, isso é maravilhoso. Essa fé genuína que a gente está discutindo hoje aqui. Perfeito. Né, Hamilton, eu ouço muitas pessoas criticar essa teologia, né? Mas, ao mesmo tempo, algo me faz pensar que ela tem muito a ver, como você disse, com terra fértil, com solo fértil, né? Ela tem um público. E pelo nosso país, né, principalmente pensando em nós, por nós sermos também muito místicos, nós adoramos essa plataforma de troca, né? A gente faz algo para Deus, Deus vai fazer algo para nós e isso vice-versa, né? Aí a gente só precisa aprofundar no texto, que é a importância que a gente começou aqui a ênfase. Gostaria de chamar a atenção de você aqui, que você nos ajudasse. Certo. Se nós chegamos à conclusão que a pregação bíblica ela é importante, não é?
e ela deve ser valorizada e deve ser buscada. E quais são os tipos de pregação que você percebe? Quais são as mais clássicas? É claro que tem várias, mas as clássicas Uhum. aí. Certo. No campo da pregação bíblica, né, a ciência chamada homilética, nós temos três tipos, no meu entendimento, e duas formas de apresentar o sermão. Né? Os três tipos de sermão ou de mensagem teria o sermão temático, tá? O sermão textual e o sermão expositivo. Os três tipos. E as três formas seria a forma doutrinária e a forma biográfica, certo? Vou tentar elaborar essas relações, certo? O sermão temático ele é bem simples. Eu pego um tema, por exemplo, o amor de Deus, né, e vou procurar na Bíblia versículos que falam sobre o amor de Deus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16. Então, eu posso trabalhar o primeiro tópico, né? Depois, o segundo tópico, Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas. 1 João 4, Deus é amor. Então, eu vou elencando tópicos do sermão que possam me ajudar a justificar uma tese que eu venha defender. Tá? Basicamente, a estrutura do sermão é a introdução, onde eu apresento o tema, depois a transição, que é a explicação do texto, depois as divisões ou pontos, como alguém possa querer chamar, né? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, serão três argumentos para justificar, então, a minha tese ou verdade central que eu quero apresentar naquele sermão, e, por fim, a conclusão, tá? Conclusão e apelo, né? Então, eu retomo o que eu já disse e faço apelo à igreja, um desafio, um momento reflexivo e assim por diante. O sermão temático trabalha essas divisões por temas. O sermão textual trabalha essas divisões tirando do texto, né, as próprias divisões. Por exemplo, se eu pego Esdras 7:10, que é um texto bastante legal para trabalhar sermão textual, o texto diz que diz três coisas que alguém que de repente pudesse colocar aí para mim, de memória agora não lembro, mas Esdras 7:10, alguém pudesse colocar aí para mim, copiar e colar, para a gente poder olhar, são três ações que Esdras propõe para poder fazer a restauração do povo de Israel, na verdade, a restauração da nacionalidade. Né? Então, as divisões sairiam do texto. E o último tipo seria o sermão expositivo. Esse é o mais trabalhoso, é o mais detalhado, mas, no meu entendimento, é o mais adequado, né? Não que os outros dois não sejam, mas são muito mais profundo, porque eu tenho que pensar na interpretação do texto, né? No texto original, se possível, consultar gramáticas, consultar enciclopédias bíblicas, para poder extrair o sentido original do texto, né? O que o autor quis dizer, o que os seus leitores entenderam, e daquela interpretação extrair as divisões, né? Paulo fez muito isso em Romanos. Tá? Romanos é o sermão expositivo mais denso e mais bem organizado que nós temos no Novo Testamento, no meu entendimento. Certo? Alguém colocou aí o texto aí. Ó. Esdras 7:10. Obrigado, Gilberto. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para... Veja só, três coisas que ele faz, né? Buscar a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel. Veja, três verbos aqui, né? Buscar, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Então eu posso preparar um sermão textual aí sobre a finalidade da palavra de Deus. Um sermão textual bem clássico aí, tá? E por fim, o sermão expositivo, como eu estou colocando, é um sermão, como a gente diz, que nasce da exegese do texto, grosso modo. Tá? E as formas de apresentar, quer dizer, eu posso apresentar esses três tipos de duas formas. Eu posso, pela forma doutrinária, então escolher um tópico doutrinário para fazer o sermão, ou textual, ou temático, ou expositivo, ou eu posso apresentar um tipo de, qualquer um desses três tipos, pela forma biográfica. Eu posso escolher uma vida de um personagem, tá? Pode ser a vida toda,
ou pode ser uma cena da vida de uma pessoa da Bíblia, né? Então, por exemplo, se eu quiser falar sobre as consequências do pecado, por exemplo, eu posso pegar a vida de Davi, quando ele cai com Batseba, e eu posso pregar um sermão, por exemplo, expositivo biográfico, né? Muito tranquilamente na vida de Davi. Como eu posso também pregar um sermão doutrinário, tá certo? Pela vida do próprio Davi também. Então veja que as formas e os tipos eles vão se misturando. Então não tem nenhum sermão puro, tá? A gente vai misturando os tipos e as formas. Mas eu gosto muito do expositivo, tá? É o que eu mais enfatizo. Numa palestra cabe bem você trabalhar o temático, por exemplo, né? Você vai discutindo tópicos. Mas basicamente são 3 tipos e 2 formas, certo? É só uma ressalva, né? O sermão temático, ele parte sem texto, né? Ele Sim, parte com uma ideia, né? Ele parte-se de uma ideia. sim, Eu instalo na cabeça uma ideia e aí eu parto em busca de textos que queiram dizer o que eu estou pensando. Então, isso, assim, corre-se, eu percebo que é um método ou um tipo, um modelo perigoso. Por quê? Mesmo que você seja um cristão ou um erudito muito dedicado, corre-se o risco de você fazer o texto dizer o que você quer dizer. é, Né? é É verdade. um tipo difícil, um tipo perigoso. É, essas duas ideias que nós trouxemos, né, amigo? A importância do sermão bíblico. Os tipos de sermão bíblico. É só para dar uma clareada nos irmãos. Muitos irmãos aqui já pregam, já fazem aquele devocional em casa. E nem talvez alguns não sabiam que estavam fazendo um textual, estavam fazendo um temático ou até um expositivo em casa, numa devocional bem feita. É para que nós chegássemos no ápice, né? Que é a ideia do seu doutorado. Porque, assim, o que se percebe é que tanto na igreja quanto no âmbito acadêmico em geral, há pessoas eruditas, cheias de informação, cheias de conhecimento, e essas pessoas, homens e mulheres, chegam no púlpito ou chegam na sala de aula e eles não conseguem colocar para fora todo aquele conhecimento, toda aquela informação, talvez até horas e horas que ele teve de estudo e de reanálise daquela informação sobre o texto bíblico. Como a gente tratar essa dificuldade, como a gente unir o saber e o ensinar? Certo. Você está falando de uma coisa que me é muito cara. Tem quase 10 anos que eu estudo isso, a relação do saber com o saber ensinar, né? Então, saber é dominar um campo de conhecimento, qualquer um, né? A teologia, a matemática, a história, a geografia, a estética, a beleza, qualquer, até mesmo o professor de uma autoescola, ele detém um conhecimento, né, que é dirigir um carro, né? Agora, a grande questão é que existe um abismo entre o saber e o saber ensinar. Por quê? Porque o saber ensinar é saber mobilizar pessoas a fazer a mesma coisa que eu sei fazer, né? Então, é ensinar alguém a fazer o que eu faço, tá certo? E isso daí eu preciso ter habilidades pedagógicas e didáticas, tá certo? Grosso modo, é a capacidade que eu tenho de tornar concreto, tá? Um conhecimento que é abstrato, tá? Os conhecimentos, eles são abstratos. Por exemplo, saber fazer algo, inicialmente, você tem a ideia da coisa, mas como executar, né? Como colocar em prática. Então, saberes didáticos e pedagógicos me ajudam também na elaboração do sermão e também na pregação bíblica. Eu queria considerar algumas coisas com vocês, inclusive me aproveitando da pedagogia de Jesus, tá? Porque para mim Jesus é o sumo pedagogo, né? Ao longo da minha vida eu estudei um dos pedagogos mais importantes do país e também no mundo, que é o professor Paulo Freire. Minha dissertação e tese de doutorado e a monografia de especialização é
com base na teoria de Paulo Freire. E ele se aproxima muito do que Jesus disse e também do que Sócrates disse, inclusive porque ele era católico, né? E Jesus e Paulo Freire também dizem que a gente deve ensinar as coisas partindo do concreto para poder ensinar o abstrato. Jesus fazia isso com as parábolas, né? Então, para ensinar o reino, que é uma coisa abstrata, ele partia de um grão de mostarda, conhecido, tá certo? Pelas pessoas. Para ensinar sobre a fé, ele pega uma viúva, né? Que deu a última moedinha e tal. Então, Jesus tinha esse princípio. E eu queria que vocês pudessem pensar sobre isso. Qualquer coisa que eu for ensinar para alguém, eu tenho que partir do concreto, né? Daquilo que as pessoas já sabem. Paulo Freire diria que nós temos que considerar os saberes prévios dos educandos. O que eles já sabem? Tá? É por meio daquilo que eles sabem que eu posso ensinar aquilo que eles não sabem. Tá certo? Eu nunca posso partir do abstrato, da ideia. Eu tenho que partir da coisa, tá certo? Eu tenho que partir da coisa. A outra coisa que eu queria considerar é o conceito de ensinar e aprender, tá? Do latim, ensinar, ensignare, significa marcar com sinal, tá? Então, quando você ensina, você marca pessoas com um sinal, tá? E aprender, do latim, aprendere, significa segurar, tá certo? Então, veja, não há ensino, ou seja, não há marcação de alguém com um sinal se alguém não segura o conhecimento, tá? Então, quando a gente diz assim, rapaz, eu ouvi a aula e esqueci tudo, eu aprendi na aula, mas esqueci. Você não aprendeu, tá? Porque aprender é segurar. Se você for indagado sobre aquilo em outra ocasião, em outro contexto, você consegue relembrar e recriar o conhecimento em contexto, tá? Então, o que nós temos vivido na nossa, inclusive na educação do país? A gente acha que ensinou porque transmitiu, né? Mas aí, do outro lado, a pessoa não aprendeu, ela não conseguiu captar, porque não houve o processo de comunicação não aconteceu, tá? Por quê? Porque ensinar e aprender evoca o processo de comunicação. Existe um emissor, existe um receptor e existe um canal de comunicação que é a linguagem, né? Só que essa linguagem ela precisa ser concreta, tá? Não pode ser abstrata inicialmente. Parte do concreto para ensinar o abstrato. E Jesus, na pedagogia das parábolas, ele é perfeito. Se você quiser aprender a ser professor, leia as parábolas de Jesus, né? Porque ele era fantástico. Inclusive, ele sempre trazia nas parábolas elementos de referência, tá? Eu chamo a atenção para as parábolas da graça, que é muito interessante, em Lucas 15. Jesus tinha uma audiência, que eram os publicanos e pecadores, que estavam assim, meio chateados, porque ele estava atrás dos pecadores, e os fariseus diziam assim, rapaz, esse cara aí não... Que mestre é esse, né? No meio do povo, no meio dos pecadores e tal. E aí Jesus conta essas 3 histórias. Havia uma mulher que perdeu uma dracma, havia um pastor que perdeu uma ovelha das 99, e depois um pai que perdeu seu filho. Né? E veja a gradação da coisa. Uma moeda, um objeto, né? Um animal, a ovelha, um ser inanimado, e depois a evolução para chegar num filho, né? que é um ser humano racional, consciente. Tá? E aí, no final, a grande sacada de Jesus está na virada, né? Porque na história do filho, que é o ápice da racionalidade humana, engraçado que o problema não estava no filho que se perdeu fora de casa, mas a questão estava no filho que se perdeu dentro de casa, né? E Jesus queria fazer a referência aos fariseus. Espera aí, o cara que estava perdido foi embora, eu tenho que fazer uma festa para ele quando ele voltar. Aí o filho mais velho disse assim, não, mas eu sempre estive aqui, o senhor não fez nada para mim, né? E tudo com ciúme do outro. Esse filho mais velho era os fariseus. Jesus estava tratando a audiência dele, e na virada da parábola, a carapuça cai.
né? É perfeito isso. Então, Jesus partia do concreto, tá? E a outra coisa que eu queria trazer, ainda dentro das parábolas, para encerrar aqui a minha explicação, é o seguinte, o valor das ilustrações, tá? O valor das ilustrações no sermão ou na própria aula, né? A ilustração é como uma janela que você abre para arejar o que você está falando e captar a mente das pessoas pela concretude, tá? Eu me lembro de uma história, e eu gosto muito de histórias, né? E Jesus gostava muito de histórias. De uma situação que eu fui pregar sobre humildade, tá? Eu acho que foi, não sei se foi em Itaquá, foi em Mogi, uma das nossas 3 igrejas aí. E eu contei a seguinte história, né, para falar sobre humildade. O texto era Filipenses 2, 5 a 11, sobre o esvaziamento de Jesus. Havia um pastor que ele foi convidado para pregar numa igreja, e é daquelas igrejas que se a igreja gostasse da pregação do pastor durante algumas semanas, ele seria aclamado pastor da igreja, né? E aí ele foi convidado, todo orgulhoso, preparou o sermão e tal, no grego, no hebraico, né? Aquela coisa maravilhosa, né? Exegese do texto. E aí subiu todo orgulhoso para pregar e tal, meus irmãos, a palavra de Deus está aqui. A igreja calada, a igreja não dava um aleluia, ó. Pregação dele, rapaz, que coisa, né? E aí, rapaz, terminou a pregação, ele desceu cabisbaixo. Subiu orgulhoso, né? Desceu cabisbaixo. Aí lá na ponta da igreja, lá, um diácono chamou ele assim de cantinho e disse assim, rapaz, ó, se você tivesse subido no púlpito da maneira que você desceu, você teria descido da maneira que você subiu, né? Ou seja, se você tivesse subido humilhado do jeito que você desceu, você teria descido exaltado do jeito que você subiu, né? Então, essa ilustração evoca a discussão da humildade. Aí eu entrei com gosto e gás no texto de Filipenses 2. Então, as histórias, as frases, não frases de efeito só para fazer gracinha, não, mas frases de grandes pregadores, de cientistas, né, de estudiosos da Bíblia, ou textos da própria Escritura, nos ajudam a clarear o tema. Tá? Então, eu gosto muito das histórias, do cotidiano, inclusive. O cotidiano é muito fértil para ajudar nos elucidar. Tá? Então, é isso. Eu acho que a grande questão é saber articular o concreto com o abstrato. Oi. Essa questão de analogia que você fala, por isso a importância de você conhecer o povo, né? Sim. Porque o que a gente percebe hoje nas pregações é que os pastores falham muito, ou os professores falham muito, porque eles não conhecem o povo, não conhecem o público, né? E aí eles vêm também com aquelas analogias feras, mas que ninguém conhece, ninguém sabe do que o cara está falando. Sabe, é igual como o próprio pregador pomposo, é os usos de grego e de hebraico que ninguém sabe para que serve. E a palavra, quando você se traduz ela tem o mesmo significado do próprio português, né? São coisas complicadas, né? E eu acho que a questão sempre é você partir da realidade dos seus ouvintes, né? Eu acho fundamental essa coisa de Jesus falar a linguagem do povo, né? Falar a linguagem das pessoas, usar os exemplos do cotidiano, usar a realidade. Tá? Tudo começa com a compreensão da realidade. Não há pregação bíblica sem compreensão da realidade dos seus ouvintes, né? Para você poder trazer a palavra de Deus como algo abstrato e eterno, você tem que compreender a concretude e a temporalidade, inclusive conhecer a nossa época, tá certo? Quais são os dilemas da nossa época? Quais são as demandas do século XX, do século XXI, melhor dizendo, né? Sobretudo o tempo que nós vivemos, o tempo de pandemia, de coronavírus, né? Ok? Então, é a realidade que faz nos evocar o que pregar, como pregar. E eu gosto muito também
de trazer coisas concretas, tá? Por exemplo, eu vou pregar sobre Jesus e a pedra angular. Eu levo uma pedra para a igreja, né? Coloco lá uma rocha lá no meio da igreja. Nunca mais ninguém esquece aquela mensagem. Então, eu desafio vocês que fizeram a escola de pregação aí com o Fábio, né? Ou que gostam de estudar a Bíblia, ou gostam de ensinar qualquer coisa, na dúvida, sempre parta do concreto. Sempre use o concreto, que vai dar certo, tá? Vai com certeza dar certo. Ô, Hamilton, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas não tem como você dar uma pincelada aí sobre a pedagogia de Paulo, bem rápida. Eu sei que é cobrar demais, né? Que a pedagogia